O amor de Manaus está no ar. É o começar de um novo dia, nova esperança, novo crescer. Que bom saber que nos primeiros instantes você já está ao nosso lado, sentindo nossas emoções, compartilhando das nossas alegrias. Que hoje seja um dia especial de paz, sucesso e de grandes realizações. Você estará a partir de agora em contato com os acontecimentos do Brasil e do mundo, com a boa música, com a comunicação moderna que só a Difusora tem. Nós estaremos bem juntinhos de você a cada passo, para que ao final do dia possamos ouvir: foi muito bom ter estado com a Difusora. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta edição? O Hospital de Campanha da Prefeitura voltará a ser escola e deixará de atender novos pacientes a partir desta segunda-feira. A FVS aponta 480 novos casos de Covid no Amazonas e número de mortos chega a 2.492. Segundo ciclo de reabertura do comércio em Manaus começa nesta segunda-feira. Prefeitura avisa que a Ponta Negra continuará interditada. SEDUC faz consulta à comunidade escolar sobre o retorno das aulas. Brasil tem 43.389 mortes por Covid-19. Após ataque, presidente do Supremo diz que o STF jamais se sujeitará a ameaças de Alexandre de Moraes. Fala em organizações criminosas. ONU propõe banir cura gay no mundo e alerta para risco de tortura. China teme novo surto de Covid e quarentena é ampliada para 10 bairros a partir dessa segunda-feira. Violência no interior. Em Lábrea, casal é executado durante festa de aniversário do filho de 3 anos. A mulher estava grávida. No Careiro da Várzea, homem de 80 anos foi encontrado degolado e neto é suspeito do crime. Corpo de rapaz com 40 facadas é encontrado no Igarapé do Franco. Suposto assaltante é morto com um tiro nas costas na Avenida André Araújo. A vítima estava na garupa de uma motocicleta que era perseguida por carro não identificado. Encapuzados descem de carro e executam homem em rua do bairro da Paz. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Oriúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM de Anamã. Maran FM em Maran. Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. 5h49. Previsão do tempo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia fala de chuva em áreas isoladas e o clima-tempo diz que é de 90%, a probabilidade de apenas 8 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura, que é de 24 graus, será máxima de 32 graus Celsius com sensação térmica de 34. A umidade do ar é de 90% e os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É segunda-feira, 15 de junho. Chegamos aos 166 dias do ano e faltam 200 para terminar 2020. Dia de São Vito. Também é o dia do paleontólogo. Dia Nacional de Combate ao Colesterol e o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. No Império Romano era o 9º e último dia de Vestália, em honra de Vesta,
que era a deusa romana. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagem. Fatos marcantes da história. 1502, Cristóvão Colombo descobre a ilha de Martinica durante sua quarta e última viagem à América. Em 1991, nas Filipinas, o Monte Minatubo entra em erupção na segunda maior erupção vulcânica do século XX, matando mais de 800 pessoas. 1994, Israel e Vaticano estabelecem relações diplomáticas. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu sou Sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Paulo. E bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, como é bom tê-lo de volta, bom dia PC, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo como é que está na área onde você se encontra? Claro, Paulo Guerra, o tempo tá claro, não tem aquela possibilidade de chuva, né, aquele tempo cinzento, mas aquele ventinho frio, bacana, Paulo Guerra, aqui na Avenida Altasmirim, a famosa grande circular, onde se encontra nesse momento a unidade externa do Jornal da Manhã. Pai Eterno, é o nome do sítio Pellegrini, lá no Brasileirinho. O que aconteceu lá, Pellegrini? E estava acontecendo uma festança lá pelas bandas. Pois é, Paulo, com aproximadamente 1.000 pessoas, né? Muita festa, muita gente se divertindo, tomando cachaça, tomando cerveja, totalmente aí contra os padrões de vida que estamos levando no momento, não, Paulo? Pois é, Pellegrini, e era uma correria danada, né, Pellegrini, lá pelas bandas, a polícia chegou. A polícia chegou e acabou com o que era errado, acabou com o que era que está sendo fora da lei, né? Chegou e acabou com a graça. Mas isso vem acontecendo muito, não, Paulo? Muita gente ficando à margem da lei, ficando à margem do que é recomendado, e dessa vez foi com muita gente, não, Paulo Guerra, mas festa, bebedeira, até em posto de gasolina dá para se ver ultimamente. É o chamado bonde, não é, Alberto? É bonde, né? É o bonde do Brasileirinho. Rapaz, Paulo Guerra, a verdadeira visão do inferno. Aquelas meninas lá com sapato na mão, homem cheio de tatuagem, tudo embriagado, um se jogando em cima do outro, briga, confusão, enquanto outros também namoravam, de tudo um pouco acontecia. Pois é, um ouvinte diz aqui, Paulo, as pessoas estão brincando com este vírus mortal. Pelas minhas caminhadas pela madrugada, cuidado com a madrugada, encontrei vários bares com mesas nas ruas, inclusive. Isso aí a gente vem denunciando todo dia, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, e vai do centro aos mais distantes bairros, as mais distantes zonas da cidade. Já vimos bares abertos aí no final de semana, comentamos aqui no Jornal da Manhã, no centro da cidade. Aí a informação chega também do bairro do São José, do Zumbi dos Palmares, até lá longe no Piraquara, enquanto que também no centro da cidade a mesma coisa acontece. As pessoas bebendo sem máscara, inclusive. Um achado macabro, Pellegrini. De repente as pessoas estavam ali à margem do Igarapé do Franco, viram um corpo, avistaram um corpo, era uma gritaria, e ao puxarem esse corpo, 40 facadas, Pellegrini, um rapaz de 23 anos. Além, Paulo Guerra, de estar amarrado, né? Estava estava com mãos e pés amarrados, amordaçado, e além das 40 facadas, Paulo, como se não bastasse, muitos hematomas pelo corpo, ou seja, ele deve ter sido torturado, deve ter sido bastante machucado, foi uma morte realmente bastante violenta, e acabaram jogando o corpo do Igarapé. Quando boiou, Paulo Guerra, foi um desespero, gente correndo por todo lado, olha, trata-se de um defunto, é um cadáver que está jogado dentro do Igarapé. Pellegrini, um homem ia na garupa de uma motocicleta pela André Araújo, mas ele supostamente realizava assaltos. E alguém andou atrás dele, porque um carro vinha em alta velocidade seguindo a motocicleta. De repente, o pistoleiro fantasma atirou e acertou nas costas dele. O motociclista, o cara que vinha pilotando a motocicleta, fugiu. E ele com tiro nas costas, cara, caiu e morreu, não é, Pellegrini? Morreu, Paulo Guerra, morreu na Avenida André Araújo, né? Foi um balaço, foi uma batida também na moto, o outro escapou aí por milímetros, Paulo Guerra, mas acabou fugindo. Um já vai partir dessa para pior, o outro está sendo procurado pela polícia, e o pior é que não dá nem para ouvir o que estava na garupa, né, Paulo? Ele já foi partido logo
não deu tempo nem de falar de quem se tratava que estava pilotando a motocicleta. Mas através de imagens, de câmeras de segurança que tem naquela área, com certeza, esse motoqueiro deve ser identificado nas próximas horas. É a informação de que esse homem que morreu realizava assaltos pela área. Sim, Paulo, realizava assaltos, já tinha realizado, momentos antes de morrer, assaltos. O cara que bateu nele no carro, o cara que atirou, viu essa ação e resolveu agir também, e o bandido acabou partindo dessa para pior. Homens encapuzados também desceram de um carro Pellegrini e avistaram o que eles procuravam, um homem que andava por uma rua do bairro da Paz. O que aconteceu? Bala nele, Paulo Guerra, e ele acabou morrendo. Tudo aconteceu na Rua Bosch, no bairro da Paz. Isso aconteceu, Paulo Guerra, quando esse homem caminhava pela rua. Ele era conhecido, não tem ainda a identidade dele verdadeira revelada, mas muito conhecido naquela área lá do bairro da Paz e na Alvorada como Namira, o famoso Namira, que ele acabou sendo a mira e foi alvejado a tiros por um homem encapuzado, ainda não identificado. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu no final de semana, mas antes perguntando a você, a movimentação, Pellegrini, nos pronto-socorros da cidade. Foi grande, Paulo Guerra, principalmente no pronto-socorro Platão Araújo, né? Eu acho que não foi fácil, não. Muitas ocorrências por violência, tipo por agressão, principalmente, e também de uma pessoa entrada baleada. No mais, Paulo Guerra, a movimentação foi até tranquila nos demais. Entretanto, o Platão Araújo bem movimentado aí durante o final de semana, Paulo. Muita briga, mas muito desentendimento, Paulo, as pessoas aí brigando, usando faca, muita gente indo para briga, muita gente embriagada, as pessoas estão aproveitaram esse final de semana. Pra você ter uma ideia, Paulo Guerra, ontem tínhamos um congestionamento na rotatória do produtor por volta de 11h30 para meio-dia, e quem entrasse em qualquer uma das alças da rotatória do produtor ia perder no mínimo 40 minutos. Muitos pensavam que era acidente, muitos pensavam que era um carro grande no prego, mas não, Paulo Guerra, era só a grande movimentação, mas uma movimentação muito intensa mesmo na rotatória do produtor, que fica ali na fronteira entre a zona norte e zona leste da cidade. Pellegrini, bom trabalho para nós. Daqui a pouco, Paulo Guerra, voltaremos com essas e outras informações. Uma boa semana para você, Paulo Guerra, para toda a equipe do Jornal da Manhã e para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Foi determinado que os parques urbanos e unidades de conservação municipais, incluindo o complexo turístico da Ponta Negra, sigam com interdição total de áreas de comércio, praia e acesso ao rio em razão da pandemia. A abertura gradual das atividades econômicas em Manaus agora no segundo ciclo, que inicia nesta segunda-feira, conforme plano divulgado pelo governo estadual e publicado no decreto número 42.330/2020, não altera a interdição nos espaços públicos. A medida da prefeitura é preventiva e visa evitar que os logradouros sejam pontos de fluxo de pessoas, impedindo assim risco de contaminação pelo coronavírus causador da Covid-19 nos espaços. Os secretários de Educação e Saúde visitam obras em Iranduba. O novo secretário de Educação de Iranduba, Guido Elier Zaldivar Gonzalez, e o também novo titular da pasta da saúde, Hamilton Gadelha, acompanharam neste fim de semana a entrega de madeiras para a construção da escola indígena Tupana e Poró, na aldeia Sarruapé, comunidade de Ariaú, na zona rural do município. Gonzalez e Gadelha também visitaram a escola professora Hérvila Souza de Assis, no bairro Cidade Nova, na sede do município, para verificar o andamento dos reparos da quadra poliesportiva daquela unidade de ensino. O complexo socioesportivo já estava praticamente concluído, mas foi alvo da ação de vândalos e por isso teve que ser submetido a consertos. Segundo a assessoria, em breve o prefeito Francisco Gomes vai marcar a data de inauguração da quadra. Por ordem do prefeito, os secretários de Educação e Saúde também estiveram durante o fim de semana na Escola Municipal Creuza Abesse Fará, no centro da cidade. Segundo o novo titular da CEMEI, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Guido Elier Gonzalez, serão feitos reparos nos próximos dias naquela unidade de ensino.
A retomada do ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino de Iranduba está prevista para o dia 2 de julho. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h03 em Manaus. Mesmo sem data definida para o retorno das aulas presenciais, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciou neste domingo um momento de escuta da comunidade escolar. Com uma pesquisa direcionada para pais e os demais profissionais da educação, o objetivo é captar informações sobre o cenário pós-medidas de isolamento social e de suspensão das aulas presenciais. Desta forma, a Secretaria pretende adaptar as mudanças pedagógicas e protocolo de saúde à realidade da comunidade escolar. Os questionários estão disponíveis no site da Secretaria de Educação. As aulas poderão retornar no final de julho ou começo de agosto. O Produto Interno Bruto PIB do Amazonas no primeiro trimestre de 2020 totalizou 25,615 bilhões de reais. Isto é, um crescimento nominal de 4,50%. Descontada a inflação pelo índice de preço ao consumidor amplo, o crescimento do PIB foi de 1,16% segundo o IBGE. O setor de serviços totalizou 13,322 bilhões de reais, o equivalente a uma participação de 52% no PIB do estado, e apresentou crescimento de 5,66% na comparação entre o primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro de 2019. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru continua no desenvolvimento e recebendo todos os benefícios oriundos da prefeitura em parceria com o governo do estado. Depois do asfaltamento de vários bairros da cidade, com a ajuda da mão amiga do governador Wilson Lima, agora chegou a vez da prefeitura, com recursos próprios, concluir as obras em outros bairros que continuam em condições desapropriadas para o trânsito de veículos e transeuntes. O último a receber a massa asfáltica foi o bairro do Biribiri, que além da pavimentação, também recebeu uma ponte em concreto armado, facilitando a passagem dos moradores para o bairro da Correnteza. Correnteza que também será o próximo bairro a ser contemplado com a pavimentação asfáltica. Todos os serviços de limpeza do bairro já estão em andamento para o início das obras. Já no interior do município, o prefeito Beto D'Angelo, acompanhado do deputado federal Sidney Leite e alguns vereadores, esteve nas comunidades do Caraboque e Parauá, verificando o andamento das obras de construção de 2 escolas de alvenaria sobre laje, que estão em fase final de conclusão e logo estarão sendo entregues para beneficiar todos os alunos moradores daquela região. Já na Vila do Jacaré, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, está construindo uma quadra coberta padrão FNDE. A grande obra irá atender mais de 700 alunos das escolas municipais de ensino fundamental Lili Vasconcelos e Jofre Pessoa Alencar, além de toda a comunidade local e adjacentes, possibilitando e incentivando a prática esportiva na localidade. Em tempo, bem, Paulo, recebemos agora há pouco uma mensagem de um morador da comunidade do Arapapá, dizendo que uma carreta carregada de calcário quebrou no início da estrada da comunidade e está impedindo a passagem de veículos, causando grandes transtornos aos moradores daquela comunidade. A pessoa diz na mensagem que o tráfego dessas grandes carretas estão destruindo toda a extensão da estrada sem gerar nenhum benefício para os comunitários. A carreta está desde ontem quebrada no local. Isso nós já fizemos uma matéria, inclusive, a respeito dessa situação. São muitas carretas, aquelas carretas grandes, né, carregando esses calcários e destruindo realmente o asfalto que não está preparado para receber tanto peso. No mais, dar as boas-vindas ao nosso amigo Eduardo Silva. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. A sessão plenária virtual da Câmara Municipal desta segunda-feira vai começar com a pauta da reunião ordinária. De acordo com o presidente da Casa Legislativa, vereador Joelson Silva, do Patriota, muitos projetos já receberam parecer das comissões técnicas e precisam passar pela aprovação do plenário. Muitos projetos estão relacionados ao novo coronavírus, com o objetivo de minimizar os impactos causados pela doença Covid-19 e garantir a saúde da população. Também estará na pauta o projeto de resolução da mesa diretora que suspende o recesso do mês de ano.
O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e tem o apoio de todos os parlamentares. Acompanhando a redução dos números de Covid-19 no Amazonas depois da rápida disseminação da doença a colapsar o sistema público de saúde, o governo do estado segue com o plano de reabertura gradual do comércio que teve início no dia 1º deste mês e aconteceu por meio de ciclos. O segundo ciclo do plano inicia nesta segunda-feira. Saiba o que é permitido a partir desta segunda-feira. Funcionamento de restaurantes, cafés, padarias, fast foods e self-service para consumo no local com lotação máxima de 50%, brinquedotecas fechadas e funcionamento no máximo até 22 horas e às 23 horas não podem mais ter clientes. Atividades esportivas individuais ao ar livre, lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos, lojas de brinquedos, livrarias e papelarias, lojas de departamento e magazines, comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo, comércio de animais vivos, comércio de bijuterias e semijoias, comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio de equipamento de escritório, escritórios contábeis, escritórios de imobiliárias, estande de venda ainda não. Assistência técnica de eletrônicos, eletrodomésticos e demais itens, bancas de jornais e revistas em espaços internos. Para todas as atividades deste ciclo permanecem em vigor as regras gerais de distanciamento, higiene pessoal e sanitização, bem como de comunicação e monitoramento. Também permanece a determinação de que as pessoas do grupo de risco só devem voltar às atividades a partir do dia 29 de junho, se mantidas as novas fases de reabertura e caso não haja recomendação médica contrária. E a empresa estadual de turismo do estado informou que, de acordo com o decreto do governo, o transporte fluvial de passageiros continua suspenso, bem como a visitação a comunidades indígenas e ribeirinhas em unidades de conservação. Portanto, a comercialização de pacotes turísticos para essas localidades no período da pandemia está proibida e quem descumprir o decreto pode ser penalizado na forma da lei. Os órgãos governamentais, federais, estaduais, municipais e entidades não governamentais estão elaborando o protocolo de biossegurança para essas atividades. O turismo nas comunidades indígenas e ribeirinhas, nas unidades de conservação, só será permitido a partir do momento em que for constatado que não há risco tanto para o visitante quanto para a população tradicional da floresta. A Amazonas Tour esclareceu ainda que no decreto 42.330, o qual prevê o plano de reabertura gradual das atividades comerciais, foi autorizada a abertura das agências de turismo no primeiro ciclo. No entanto, fica vedado no período de quarentena a comercialização de pacotes turísticos com passeios ou visitações a unidades de conservação, comunidades indígenas e ribeirinhas. 6:10. Pessoas acima de 60 anos poderão ser vacinadas contra a influenza A/H1N1 nesta segunda-feira, em uma ação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Censa e Delegacia do Idoso. A ação segue o cronograma de atividades do Junho Violeta, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. A vacinação acontecerá no Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, localizado na Rua do Comércio, bairro do Parque 10, ao lado da Delegacia do Idoso. Uma tenda vai funcionar de 9 às 12 horas, Eduardo Silva, atendendo idosos que procurarem imunização contra a gripe, bastando levar um documento de identificação com foto. O vice-presidente do Boi Caprichoso, Caru Carvalho, foi transferido para Manaus após diagnóstico de coronavírus Covid-19. A informação foi dada via nota pela diretoria do Boi Azul e Branco. A saída de Parintins ocorreu na tarde deste domingo por volta das 14h30. A pedido do governador de Roraima, Antônio Denarium, do PSL, o governo do Amazonas se prestou a disponibilizar 27 leitos de UTI para atender pacientes do coronavírus. A princípio, os pacientes estavam internados no Hospital Geral de Roraima, sobretudo entrou em colapso para atendimento. Eles são transferidos via UTI aérea para o Amazonas. O Amazonas diagnosticou mais 480 casos de Covid-19 neste domingo, sendo 5 por exame laboratorial de biologia molecular
e outros 475 foram detectados por teste rápido, totalizando 56.506 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 27 óbitos pela doença. Destes 7 ocorridos nas últimas 24 horas e 20 em investigação que tiveram confirmação diagnóstica na data de ontem, elevando para 2.492 o total de mortes. Dos 56.506 casos confirmados no Amazonas até ontem, 23.101 são de Manaus, o que corresponde a 40,88%, e 33.405 do interior do estado, significando 59,12%. O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novas, localizado no Lago Azul, zona norte de Manaus, criado para desafogar o sistema estadual de saúde durante a pandemia da Covid-19, deixará de atender novos pacientes a partir de hoje, segunda-feira. A informação foi confirmada pelo prefeito Arthur Vigílio Neto na noite de ontem, embasada na redução de casos da doença na capital. A unidade já curou mais de 570 pacientes, sendo 28 indígenas. Atualmente, 46 pacientes seguem internados em tratamento no hospital. De acordo com o prefeito, todos os pacientes que ainda se encontram no hospital continuarão recebendo o tratamento normalmente. Após a alta médica do último paciente, o hospital de campanha deverá interromper suas atividades. A taxa de ocupação atualmente é de 30% de um total de 180 leitos ativos entre enfermarias semi-intensivas e UTI. O hospital de campanha cumpriu a sua missão. Fizemos as pressas para socorrer o governo do estado, sobretudo a população de Manaus, e transformamos uma escola em hospital em tempo recorde. Mas está na hora de fechar o hospital e fazer com que retorne ao seu destino de escola, disse Arthur, ao confirmar que o local será usado como centro integrado de educação de alto padrão. Polícia. O idoso identificado como Emanuel Justino da Silva, conhecido como Manduca, de 80 anos, foi assassinado com um corte profundo no pescoço. O caso ocorreu neste domingo na comunidade Gutierrez, no município do Careiro da Várzea. Segundo os policiais, a vítima foi encontrada pela neta, que foi levar remédio, e acabou encontrando o Emanuel sem vida dentro de uma rede. A equipe do 35º Distrito Integrado de Polícia foi acionada para o local e conseguiu fazer a prisão de um dos suspeitos de ter cometido o crime. O neto é um dos suspeitos de ter participado do crime e encontra-se foragido. A polícia está à procura para que possa esclarecer o fato. Segundo familiares, uma certa quantia em dinheiro foi levada da casa do idoso. Na casa da vítima não tinha nenhum sinal de arrombamento, que levanta a suspeita do neto ter participado do crime. O corpo do senhor Emanuel Justino foi removido por volta das 5 da tarde e chegou pelo porto da Ceasa e em seguida levado para um instituto médico legal. Uma família foi brutalmente assassinada no município de Lábrea. Reunidos para celebrar o aniversário do filho que completava 3 anos, o pai de 25 anos e a mãe gestante de 23 anos foram surpreendidos por uma dupla assassina. O crime aconteceu na rua Domingos Pinheiro, no bairro Pantanal, naquela cidade. A criança de apenas 3 anos assistiu toda a ação criminosa. E segundo a polícia, a mulher estava grávida e o bebê também morreu. A dupla estava encapuzada quando entrou na casa da família e efetuou os disparos. Em seguida, fugiram do local do crime em uma motocicleta de placa e modelo ainda não identificados. De acordo com a polícia do município que atendeu a esta ocorrência, ainda não é possível afirmar a causa da execução. A Polícia Civil de Lábrea investiga o crime e trabalha com a hipótese de que apenas o homem era alvo dos pistoleiros e que a companheira dele tenha sido morta no meio da correria. 6h18 em Manaus. Peregrini, semáforos apagados no cruzamento da Joaquim Nabuco com Leonardo Malcher e complicado o trânsito ainda há pouco, quase acontece um grande acidente no local Peregrini e também na Rua Paraíba com a Teresina, o semáforo quase todos os dias apresentando defeito. Alô? Oi, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, vamos passar a informação agora, nesse momento, para o Manaus Trans, Paulo, para que providências sejam tomadas. Esse da Paraíba já é recorrente, não, Paulo? Sempre está apagado, e esse agora do centro da cidade também. Vamos fazer o comunicado nesse momento para a equipe do Manaus Trans através do 0800. Faça esse comunicado, Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mais uma vez a Rocan no final de semana atuando com brilhantismo. Mais uma vez a Rocan apreendendo armas. É recorde o número de armas apreendidas esse ano em Manaus.
principalmente pela Rocan. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra, nesse final de semana, a Rocan apreendeu em poder de um homem que estava dirigindo uma BMW, uma grande quantidade de arma de fogo. Foram vários revólveres, pistola também no meio, um verdadeiro arsenal que estava com esse homem. Graças ao grande trabalho da Rocan, esse homem foi interceptado lá na Avenida Brasil, no bairro da Compensa. As armas foram apreendidas e esse homem foi preso. Vai ter muito o que explicar, Paulo Guerra, devido à grande quantidade de drogas que estava com ele. São revólver calibre 38, pistola 380 e outro tipo de arma também, outros tipos, além de muita munição em poder desse homem que estava dirigindo, repito, uma BMW. Na zona leste da cidade, na zona leste, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a Rocan também tirou bandidos de circulação. Eles estavam vendendo droga, esses aviãozinhos, sabe, Paulo Guerra, esses moleque metido a besta aí que andam na moto velha, usando a Kenner, diz que é traficante. Que traficante? É um aviãozinho besta. E estava vendendo. Paulo Guerra na área da zona leste da cidade, foi preso e deve ficar por lá um bom tempo. Aquela quantidade de droga, aquelas trouxinhas, foi preso e deverá ficar um bom tempo na penitenciária, assim esperamos. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Deu entrada no pronto-socorro, Platão Araújo, um homem com uma violenta, com uma grande perfuração na barriga. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, ele foi atingido por um homem com o qual ele já tinha uma rixa antiga, ou seja, eles vinham se arengando há algum tempo, era um arengando com o outro, até que ontem um deles, armado com uma faca, um homem conhecido como Francisco, deu-lhe uma violenta facada no outro que deu entrada no pronto-socorro, Platão Araújo. O que deu entrada no Platão Araújo é conhecido apenas como Nicão, o Nicão levou uma facada na barriga. Ele deu entrada entre a vida e a morte, chegou no bico do urubu, quase ele parte dessa para pior. Se não é a ação dos anjos da vida do Platão Araújo, esse daí teria partido desta para pior. Nicão tá tranquilo, calado, já até se entregou a Jesus, e muita gente, vai muitos evangélicos aos hospitais, e ontem ainda eu tenho a informação, ele com medo de partir dessa para pior, já se entregou a Jesus. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no pronto-socorro João Lúcio, 2 homens deram entrada à vítima de acidente de trânsito, um deles com ferimentos graves de um acidente que ocorreu à noite de ontem, um capotamento. Esse homem deu entrada, era por volta de 19h15. Outro deu entrada também vítima de capotamento do centro da cidade. O homem conseguiu capotar um carro na Avenida Getúlio Vargas e também deu entrada no pronto-socorro. Este da Getúlio Vargas deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Triângulo amoroso! Mesmo em meio à epidemia, houve um triângulo amoroso. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem que estava desconfiado da namorada resolveu segui-la. As informações que temos é que ele andou mexendo no celular dela. Quando ela saiu, ele foi atrás, contratou o serviço de um mototáxi e seguiu a esposa, que também foi no mesmo meio de transporte, sendo que em outra moto. Aí um motoqueiro saiu seguindo o outro. Quando chegou Paulo Guerra nas proximidades da rotatória do São José, ela encontrou com outro rapaz. Os dois ficavam olhando um para o outro, segurou na mão do outro, aí ela baixou a máscara e ele também, e aconteceu um beijo de novela. Revoltado, Paulo Guerra, ele pegou um pedaço de pau no meio da rua e sentou-lhe no namorado de sua esposa. Ela viu o homem cair no chão, ficou com a testa sangrando e foi acudir. Ele queria que ela voltasse com ele. Vamos embora! Bora pra casa, Mara! Vamos pra casa, Mara! Deixa esse outro pra ir, Mara! Não! Agora vai-te embora que eu gosto é dele. Ela levou ele ao pronto-socorro João Lúcio. O homem que deu-lhe a paulada foi
foi embora, fugiu do local com a mão tremendo e foi embora com o pau na mão, a arma usada no crime. Ainda de pronto-socorro, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi golpeado, golpeado não, levou várias lambadas de corrente, essas correntes de amarrar cachorro. As informações dão conta de que ele apanhou do próprio cunhado. O homem que apanhou estava valente pro lado da mulher dele: eu vou te matar, você não me conhece, eu sou valente, eu sou mais. Aí chegou o irmão dela, Paulo Guerra, armado com a corrente do cachorro e deu-lhe várias lambadas, pegou na costa, pegou no peito, pegou no rosto, e ele teve que ser atendido no pronto-socorro, porque as correntadas, uma delas pegou no supercílio e abriu o supercílio, sangrou no rosto, e ele deu entrada no pronto-socorro. O valentão acabou apanhando na corrente de cachorro. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Final de semana com mortes em Manaus e também no interior. O passarinho da morte. Sobrevoou a capital e o interior. Alô, município de Borba. Alô, ouvintes da Rádio Santo Antônio de Borba. Um homem foi assassinado com requintes de crueldade no município de Borba. Segundo as primeiras informações, esse homem foi assassinado e não se sabe ainda quem foi o autor do crime. Ele rodou na faca, acabou morrendo. Ele ainda agonizou por alguns minutos. Olhou para um lado, olhou para o outro, piscou pela última vez e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O passarinho da morte. Saiu do município de Borba e foi até o Careiro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Quando um homem matou o seu próprio avô, ele não gostava de voinho, conforme a Rádio Difusora já informou ainda há pouco, quando o Paulo Guerra, com brilhantismo, trouxe com riquezas de detalhes a informação desse crime, onde o neto matou o voinho. Já não se faz mais netos como antigamente. Antigamente, menino criado com vovó, era um menino todo cheio de nome toque. Ai, vovó, não gosta de leite com bolinha. Ai, vovó, não gosto da sopa com folha, vovó tirava. Hoje em dia, menino criado com vovó como esse, alguns deles, não são todos, menino criado com vovó, vão enveredando pelo caminho da maconha. Tá cheio de netinho maconheiro na cidade. Fuma maconha e fica todo rebolando. Ui! E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. De novo, o passarinho da morte. Saiu de Borba, passou pelo Careiro e foi até Lábrea, conforme também o Paulo Guerra trouxe ainda há pouco, com riqueza de detalhes de um crime, de uma desgraça em Lábrea, quando bandidos covardes assassinaram um casal em uma festa de aniversário do filho da vítima, de 3 anos de idade. A polícia trabalha com a hipótese, conforme disse agora há pouco Paulo Guerra, que as balas disparadas nesse aniversário seriam tão somente para o pai do aniversariante, da criança de 3 anos. Os bandidos covardes fugiram do local. A mulher foi atingida durante
o desespero, Paulo Guerra. Foi realmente muita bala, muito desespero lá no município de Lábrea. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10, 20, 30, 32, 36, 40 golpes de faca espalhados pelo corpo. O homem foi pipinado a facadas, ele foi ticado a facadas. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro da Compensa. É mais uma morte no bairro da Compensa. Como se não bastasse, Paulo Guerra e ouvintes, quando o corpo foi retirado de um igarapé, aquele igarapé ali na Avenida Brasil, ali próximo àquele centro de convivência da família, aquele igarapé grande que tem ali, pessoas que estavam passando pelo local avistaram o corpo. Aí muitos ficaram desesperados. Olha ainda, olha já ali boiando, é um cadáver, é um corpo, é um morto. Rapidamente acionaram a polícia, que foi até o local e constatou que se tratava de um homem. O Departamento de Perícia Técnica Científica, Instituto Médico Legal, estiveram no local trabalhando, realizando os primeiros procedimentos. O corpo estava amarrado nas mãos e nos pés, estava também amordaçado e com muitos hematomas espalhados pelo corpo, e caracterizando aí que o homem foi torturado antes de morrer. Uma cena macabra, um encontro macabro aconteceu no bairro da Compensa nesse final de semana. O homem foi levado ao Instituto Médico Legal e até o presente momento não foi identificado. Morte, violência, desgraça no bairro da Paz. Morte no bairro da Paz. O crime aconteceu no bairro da Paz. O bairro da Paz foi palco de morte. Foi nesse final de semana, quando um homem conhecido com a alcunha de Namira, o Namira levou tiro. Sabe como é que é tiro no Namira? Várias balas atingiram o Namira. Ele ainda foi levado ao SPA do Alvorada. Lá, de tudo foi feito para salvar a Mira. Tudo foi feito para salvar o Namira. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Os bandidos encapuzados fugiram, mas deverão ser presos durante, quem sabe, o dia de hoje, já que a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma dupla que estava em uma moto. Eles estavam fazendo arrastão. Foi na Avenida André Araújo no dia de ontem, Paulo Guerra. Eles estavam em uma moto. Estavam cometendo assaltos. Estavam violentos, ameaçando suas vítimas. Eu vou matar. Passa tudo, eu vou te esfolar. Passa tudo, então eu vou matar teu filho. Passa tudo, eu vou te matar. Isso era feito com homens, mulheres e crianças que estavam ontem na área da Avenida André Araújo. Até que um homem, o pistoleiro fantasma, o super-herói amazonense, o Jaraquimê, apareceu, foi atrás dos bandidos, atirou em um deles, disparou bala, ainda deu-lhe uma pancada na moto e um dos bandidos não resistiu aos ferimentos. O bandido não resistiu aos ferimentos e morreu. Partiu dessa para pior. Esse não volta mais. Já o segundo bandido deixou o coleguinha para trás e
meteu o pé na carreira, fugiu, mas deverá ser encontrado pela polícia nas próximas horas. É até negócio ele se entregar no dia de hoje, porque a polícia já tem muitas informações e deve chegar ao segundo bandido ainda no dia de hoje. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 50 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade e o interior. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Últimas notícias. Caixa anuncia calendário de novos saques do FGTS. Liberação começa em 29 de junho. Calendário seguirá mês de nascimento do beneficiário. Cada trabalhador poderá sacar até R$1.045 de contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores. As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta segunda-feira, influenciadas por sinais de que o coronavírus voltou a ganhar força nos Estados Unidos e na China, e na esteira de indicadores chineses de indústria e varejo que frustraram as expectativas. O índice acionário sul-coreano KOSPI liderou as perdas hoje com um tombo de 4,76% em Seul, seguido pelo japonês Nikkei, que caiu 3,47% em Tóquio. Na China continental, o Xangai Composto recuou 1,02% e o menos abrangente, o Shenzhen Composto, cedeu 0,29%. Já o Hang Seng se desvalorizou 2,16% em Hong Kong, enquanto o TAIEX registrou queda de 1,08% em Taiwan a 11.306,26 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom negativo da Ásia e o Standard & Poor's ASX caiu 2,19% em Sydney. Um relatório elaborado pelas Nações Unidas alerta que terapias de conversão de gays e transgêneros criam um risco de tortura e pede que governos pelo mundo adotem uma proibição à prática. O documento será alvo de um debate no Conselho de Direitos Humanos da ONU antes do final do mês, com a participação do governo brasileiro. Outro relatório da ONU vai fazer um alerta sobre a decisão do governo de Jair Bolsonaro de restringir o trabalho de conselhos criados para servir de canal para a participação da sociedade civil na formulação e debate de políticas no país. A referência está presente num documento preparado pela relatora especial da ONU sobre a eliminação da discriminação contra pessoas afetadas pela hanseníase, Alice Cruz. Ela realizou uma missão aqui no Brasil e em 2 semanas fará recomendações ao governo diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. O governo sul-coreano apelou neste domingo à Coreia do Norte para que respeite os acordos bilaterais alcançados até agora, depois de Pyongyang ter advertido romper os seus laços com Seul e de ter ameaçado com uma potencial ação militar. O Paraguai não registra novas mortes pela pandemia de Covid-19 há 30 dias, mantendo 11 mortes desde o primeiro caso relatado em 7 de março, observou o vice-primeiro-ministro de Saúde, Juan Carlos Portillo, neste domingo, à Associated Press. Há um mês, o último caso de morte foi relatado, disse a autoridade de saúde. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aceitou nesta segunda-feira a proposta dos países africanos de organizar um debate urgente na quarta-feira sobre racismo e violência policial, como parte da mobilização mundial provocada pela morte de George Floyd por um policial dos Estados Unidos. A estabilização da pandemia de Covid-19 na Europa, a chegada do verão e a retomada do turismo para reaquecer a economia foram fatores decisivos para Bruxelas anunciar a reabertura gradual das fronteiras internas e externas da União Europeia. Segundo a recomendação da Comissão Europeia, as fronteiras entre os países do bloco e dos que aderiram ao Tratado de Schengen, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Os Estados Unidos registraram 382 mortes relacionadas ao coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o seu número de mortes para 115.729, de acordo com o registro de domingo da Universidade Johns Hopkins. Esse foi o menor saldo de 24 horas nos Estados Unidos desde o pico em meados de abril. A medida recente era em torno de
800 mortes ou mais. A principal economia do mundo é de longe o país mais atingido na pandemia, com o maior número de mortes e o maior número de infecções, 2.093.335 pessoas. A China registrou o maior número de novos casos de coronavírus em vários meses neste domingo, alimentando temores de uma recorrência da pandemia que continua a impactar fortemente Estados Unidos e, em particular, o Brasil, o segundo país mais afetado no mundo depois dos Estados Unidos. O confinamento, uso de máscaras e testes de diagnóstico haviam retardado a disseminação da Covid-19 na China, onde surgiu em dezembro em Wuhan, no centro, para depois se disseminar pelo planeta, deixando mais de 481 mil mortos e 7 ou 8 milhões de infectados. Após semanas mantendo o vírus sob controle, as autoridades chinesas anunciaram 57 novos casos neste domingo, incluindo 36 contágios locais em Pequim. Hoje começou a quarentena para mais 10 bairros de Pequim. As autoridades de Pequim anunciaram ainda há pouco o fechamento dos espaços esportivos e de entretenimento, enquanto a capital da China intensifica os controles para conter um novo surto do coronavírus que está assustando. Nas bancadas dos partidos que formam o Centrão, nova base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, 1 em cada 4 deputados é investigado ou responde por crimes ou ações por improbidade administrativa, com dano ao erário e enriquecimento ilícito. Dos cerca de 200 deputados que formam o bloco informal da Câmara, ao menos 60 possuem implicações na Justiça, com acusações e suspeitas que envolvem desde lavagem de dinheiro e corrupção a crimes ambientais. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, deixará o governo nas próximas semanas, segundo apurou o Estadão e a Broadcast. Ele deve cumprir quarentena e ir para a iniciativa privada. Brasil tem 43.389 mortes por coronavírus, aponta consórcio de veículos de imprensa. São 598 nas últimas 24 horas. Levantamento feito por jornalistas do G1, o Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL, junto às secretarias estaduais de saúde, mostra ainda que houve 17.086 novos casos de Covid-19 em um dia. São 867.882 no total. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedirá aos chefes dos Ministérios Públicos Estaduais para abrirem investigação sobre casos de invasão a hospitais e ofensas contra profissionais e equipes de saúde. No último dia 4, G1 registrou uma invasão no hospital de campanha do Anhembi, em São Paulo. 5 deputados estaduais participaram dessa ação. Até a tarde de ontem, a equipe de Aras já tinha preparado os ofícios endereçados aos procuradores-gerais de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, e do Distrito Federal, Fabiana Costa Barreto. Os documentos devem ser enviados ao longo da semana. No caso do Distrito Federal, Aras cita ameaças contra uma médica do hospital de Ceilândia. A TV Globo, a PGR, informou que ainda busca informações sobre outros casos que possam levar ao acionamento do Ministério Público em outros estados. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal afirmou neste domingo que invadir e estimular invasões de hospitais é crime e cobrou uma ação do Ministério Público contra essas atitudes depois que o presidente Jair Bolsonaro pediu que apoiadores entrem em hospitais e façam vídeos. A Procuradoria-Geral da República instaurou neste domingo um procedimento preliminar para apurar o ato de manifestantes que na noite de sábado dispararam fogos de artifício em direção ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. A investigação atende a um pedido do presidente do STF, Dias Toffoli, que solicitou ainda que Renan da Silva Sena, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, seja responsabilizado por ataques e ameaças à instituição deste Supremo Tribunal Federal e ao Estado Democrático de Direito, inclusive por postagens em redes sociais, bem como todos os demais participantes e financiadores, inclusive por eventual organização criminosa, os quais ficam desde logo representados, devendo-se ser adotadas as necessárias providências para a investigação e persecução penal. Sena chegou a ser detido na tarde de domingo pela Polícia Civil pelos crimes de calúnia e injúria após divulgar vídeo com ofensas contra a autoridade do STF, do Congresso Nacional e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Ele foi liberado à noite após assinar um termo de comparecimento em juízo. Para o delegado responsável pelo caso, Giancarlo Zualini, Sena é suspeito de narrar o vídeo em que manifestantes lançam fogos contra o STF. Segundo o jornal Correio Brasiliense, Sena negou na delegacia que tem ameaçado autoridades, mas confirmou a autoria da narração do vídeo.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou neste domingo que a corte jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça. Segundo Toffoli, como guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal repudia tais condutas e socorrerá de todos os remédios constitucional e legalmente postos para a sua defesa de seus ministros e da democracia brasileira. O ministro Alexandre de Moraes relatou de um inquérito no STF sobre disseminação de fake news e ofensas às autoridades, também repudiou agressões ao Estado Democrático de Direito neste domingo. O STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas financiadas por grupos antidemocráticos que desrespeitam a Constituição Federal, a democracia e o Estado de Direito. A lei será rigorosamente aplicada e a justiça prevalecerá, publicou em uma rede social. 6:52 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Após manifestantes soltarem fogos em direção ao STF, Toffoli diz que a corte não se sujeitará a ameaças. Folha de São Paulo. Gilmar diz que estimular a invasão de hospital é crime. Carlos Bolsonaro se refere a ele como doente mental. O Estado de São Paulo. Mansueto pede demissão e deve sair da economia nas próximas semanas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Fogos no STF derrubam o comando da PM no Distrito Federal. Valor econômico. Líder da oposição nos Estados Unidos critica Bolsonaro na questão da Covid. Estado de Minas. UTI se esgotam em 154 cidades mineiras, envolvendo 3,3 milhões de pessoas. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco registra 590 novos casos e 71 mortes por coronavírus em 24 horas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Presidente do TSE defende adiar eleições municipais. Porto Alegre, 0 hora. PGR pede investigação de invasões a hospitais e agressões a profissionais. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. No segmento de nossa programação vai chegar agora mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia com o programa que leva a sua assinatura. Voltei, 7h mais 1 minuto em Manaus e sempre com aquela dica boa para quem precisa fazer exames. Laboratório Reunidos, disparadamente o melhor de toda a região norte, e vai ter sempre um bem pertinho de você. Para a sua comunidade de segurança, os Laboratórios Reunidos colocam à disposição dos clientes da Unimed seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Pode procurar lá no Milênio, Sumaúma, também no edifício comercial Sky Platino, de segunda a sábado, cedo, 7 horas da manhã. E nos Laboratórios Reunidos você encontra os melhores profissionais de análise clínica, porque os Laboratórios Reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia, tem em diversas áreas. Para agendar seus exames é muito fácil. É só ligar 3234-1331. Vou repetir para você, 3234-1331. Laboratório Reunidos, sempre um pertinho de você. Bom dia, dona segunda-feira. Segunda-feira, 15 de junho de 2020. Vamos para nossa velha e tradicional matemática. Se hoje é 15 de junho, significa que com a proteção de Deus, hoje estamos alcançando 166 dias do ano e agora faltam 200 cravadinhos, 200 dias para terminar, portanto, 2020. Hoje se comemora o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Cuidado, hein, gente, com colesterol. Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E lá atrás, minha gente, no Império Romano, era o 9º e último dia de Vestália, em honra de Vesta, a deusa romana. Muito bem, vamos saber se vem chuva ou não. Meio esquisito, né? Sexta e sábado, rapaz, ninguém esperava e assustou, hein? Fica acumulando, né? Isso é que é verdade. Bem, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia fala de chuva em áreas isoladas para hoje, não diz a quantidade. Já o Instituto Climatempo diz que tem uma probabilidade de 90% para chover apenas 8 milímetros.
No momento, o sol predomina e, graças a Deus, banha toda a capital amazonense. Hoje a previsão de temperatura, com sensação térmica, pode chegar entre 34 e 36. Entre 34 e 36, já com a sensação térmica. Tivemos há pouco o Jornal da Manhã com credibilidade, com responsabilidade ao comando dele, hein, maestro Paulo Guerra, e hoje com a volta do querido Eduardo Silva, a dobradinha Batman e Robin, portanto, Jornal da Manhã. Já foi destacado, e foi destacado que os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Vamos conferir a hora, agora são 7:04, que é a hora em Manaus. Ainda tem muita promoção na APA Móveis. Imagina você, meu amigo, uma cozinha em aço, lindona, ou fogão de 5 bocas super moderno, ou roupeiro bonitão com espelhos, por apenas R$1.399 cada, ou leve 10 de R$139,90 cada. Se quer ar-condicionado de 10.000 BTUs e tem o roupeiro Paiva também com 6 portas, 10 de R$95,90 cada. Leve tudo, é sem entrada. Ainda na APA Móveis, a bancada para sala e centrífuga, você vai pagar 10 de R$52,90 cada. Mesa com 4 cadeiras e roupeiro Bris para solteiro, 10 de R$49,90 cada. Tá bom demais, né, minha amiga? Pode acessar apamóveis.com.br. Muito bem. Então hoje, segunda-feira, as lojas incluídas no segundo ciclo do plano de retomada do comércio do governo do estado do Amazonas, conforme decreto governamental, e nesta fase, portanto, eu vou citar o que vai funcionar, mas com uma observação, hein? Grupo de risco não volta a trabalhar. Do que eu vou falar aqui, preste bem atenção, de repente uma fiscalização na sua empresa, quem está no grupo de risco não volta a trabalhar, tá? Então, hoje, dia 15 de junho, volta à normalidade, vou citar a exceção dos integrantes do grupo de risco. Então, nesse segundo ciclo, o que entra? Vamos lá. Lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos. Também hoje, voltam a funcionar lojas de brinquedos, livrarias e papelarias, lojas de departamentos e magazines, restaurantes, cafés, padarias, fast food para o consumo no local, comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, loja de eletrodomésticos, áudio e vídeo, comércio de animais vivos, comércio de bijuterias e semijoias, comércio especializado em instrumentos musicais e acessórios, comércio de equipamentos de escritório contábeis, escritório de imobiliárias, excetuados, os estandes de venda. Entenda por gentileza. Assistência técnica de eletrônicos, eletrodomésticos e demais itens. Também banca de jornais e revistas em espaços internos. Durante a nossa programação, claro que a Difusora sempre faz repeteco para você ficar bem atualizado no padrão da Difusora do Amazonas. São 7:07, que é a hora em Manaus. E já sabe, se precisar de medicamentos, é com a Santo Remédio. É só ligar no 3212-8000. E é de domingo a domingo, das 7 às 23 horas. O WhatsApp Santa Entrega, e funciona muito bem, da Santo Remédio, 981-888000. A Santa Entrega realiza serviço em toda a cidade e em compras a partir de R$100, você não paga o frete. Então já sabe, precisou de medicamentos, chame a Santa Entrega, 3212-8000. WhatsApp 981-888000. Santo Remédio tem tudo e é mais barato. Vamos conferindo muitas informações hoje, portanto, nesta segunda-feira, chamando a atenção o hospital de campanha da prefeitura, que voltará a ser escola e deixará de atender novos pacientes a partir de hoje, segunda-feira. Muito bem. A prefeitura também avisa que a Ponta Negra vai continuar interditada e que a SEDUC faz consulta à comunidade escolar sobre o retorno das aulas. No setor internacional, que chama a atenção do mundo inteiro,
A China teme novo surto de Covid e quarentena ampliada para 10 bairros a partir desta segunda-feira. Minha gente, 10 bairros em Pequim em quarentena. Eu tenho sem medo de errar. 10 bairros em se tratando de Pequim significa mais ou quase igual 2 vezes a população do nosso estado. É que a China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Tá bom? Às vezes não dá vontade de rir quando alguém fica fazendo aquela chantagem emocional. A emissora funerária, né? O Brasil ultrapassa a Espanha no número de mortes. O Brasil ultrapassa a Itália no número de mortes. Chega a encher a boca. É bom lembrar, faça um trabalho honesto, né, gente? Por exemplo, sabe quantos países do tamanho da Itália cabem dentro do Brasil? 28. 28 países da Itália cabem dentro do território nacional. E da Espanha, que é grande, um dos maiores países da Europa, cabem 16 países da Espanha dentro do Brasil. Então o resto, sensacionalismo, claro que ninguém pode fugir, que é uma realidade. O mundo inteiro foi atacado por esse vírus criminoso, mas também tem gente que faz um sensacionalismo, muita política no meio, né, gente, para falar a verdade. São 7h10, mas cada qual faça a sua parte. Acredite, você vai colher aquilo que você planta. Se você é ruim, mesquinho, você não vai escapar de uma punição, pode ter certeza. Tenha certeza, não escapa não. Difusora